Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Começou a semifinal da Libertadores 2022, confronto entre brasileiros. Atlético Paranaense e Palmeiras abriram o duelo. Mando de campo do Furacão, arena lotada e deu Furacão. Furacão 1, Palmeiras 0. E logo nesse início de análise do seu amigo Magalhães, eu já digo o seguinte: mereceu a vitória. Mereceu a vitória. Digo mais, mesmo com um jogador expulso no segundo tempo, o Palmeiras ia ficar até amanhã e não ia fazer o gol. E digo mais ainda, eu venho falando do Palmeiras, que o Palmeiras vem caindo de produção. O seu futebol, eu não estou falando que o Palmeiras jogou mal e por isso perdeu, ou que o Atlético Paranaense só ganhou do Palmeiras porque ele jogou mal. Não é isso que eu estou falando. Mas o futebol do Palmeiras vem dando uma caída já há uns 5, 6 jogos. Desde o jogo contra o Atlético Mineiro, o Campeonato Brasileiro, a impressão que dá é que o jogo do Palmeiras já está ficando muito marcado. O estilo de jogo do Palmeiras está ficando muito marcado. E está cada vez ficando mais difícil para o Palmeiras jogar. Por quê? Porque o time do Palmeiras é um time de transição. Não é um time de imposição com a bola. Qualquer time de transição chega um determinado momento que para ele conseguir se manter, ele tem que utilizar a bola. E hoje o Palmeiras não teve quem fizesse isso. O time do Palmeiras com Scarpa é um, sem o Scarpa é outro. E o estilo de jogo do Palmeiras, do Abel, irmão, o Felipão conhece e conhece bem. Conhece, inclusive, mais do que o próprio treinador do Palmeiras. Então, na minha avaliação preliminar, justo, muito justo, a vitória do Furacão. Filipão leu como era o Palmeiras, até porque ele o conhece, leu o Palmeiras, o esquema do Palmeiras facilita o Filipão. O que incomoda o Filipão é times com meio de campo com qualidade. Qualquer time que o Filipão jogar que tenha um meio campo criativo vai incomodar o Filipão. Isso desde a época lá de trás. Quando ele joga contra qualquer time que não tenha um meio de campo criativo, que não tenha um meio de campo paciente, o Filipão vai conseguir se safar. O que não dá é quando o meio campo do adversário gira essa bola. É um time paciente, que faz a bola girar, que faz o seu time ter que ficar balançando de um lado para o outro. E isso o Palmeiras não fez nenhum momento. Então, irmão, o Furacão jogou bem diferente do que foi os jogos contra o Flamengo pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. Jogou diferente do que jogou contra o próprio Estudiantes na Libertadores. Esse jogo, esse Furacão que jogou contra o Palmeiras, esse já começa a me agradar. Óbvio, no segundo tempo o jogo mudou um pouquinho. Até entendo que aí é pedir demais para o Filipão. É mudança demais para o Filipão. Mas gostei muito do que eu vi do Furacão.
Filipão me surpreendeu em algumas coisas. Me surpreendeu positivamente. E o Abel do Palmeiras, para mim, ele cometeu alguns erros. E nesses erros, para mim, ele facilitou o serviço do Filipão, a qual ele conhece bastante. Então, rapidamente sobre esse jogo, que eu já dei aqui uma introdução até longa. Então, vou logo pedir a você, meu amigo torcedor do Furacão, e vou logo mandar um abraço aqui, botar meu óculos aqui, deixa eu puxar rapidinho para lá. Deixa eu botar aqui rapidinho. Aqui, mandar logo um abraço aqui para a galera do Resenha com Furacão. Mandar aqui, ó, pro Robert, que escreveu aqui, com um a menos ainda, não estava tão recuado, até o Hugo ser expulso. Palmeiras também jogou assim quando teve jogador expulso contra o Mineiro. JN, Robert, aqui, deixa eu pegar. O meu parceiro Johnny Santos escreveu, Canóbio no ataque tava bem não. O Canóbio só tava marcando, né? O Henrique, Robert, Ananias Júnior, Henrique de novo, deixa eu pegar mais gente aqui. O Guilherme, que botou vai tomar no P, Squeda, TH, um abraço aí para toda a galera do Resenha com Furacão. Também pedi à torcida do Palmeiras que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, para estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. E só para lembrar, o canal Resenha com Magalhães tem 4 mídias. Tem o Facebook do Resenha com Magalhães, tem o Instagram e tem 2 canais no YouTube. O Resenha com Magalhães e o Resenha com Magalhães Nordeste Sul. Resenha com Magalhães Nordeste Sul. Nesse Resenha com Magalhães Nordeste Sul, eu só vou colocar coisas referentes aos times do Nordeste e do Sul. Geral, Resenha com Magalhães, geral é um canal. Só Nordeste e Sul vai ficar separado. Quando tiver jogos de times do Sudeste, eu não vou colocar no canal Resenha com Magalhães Nordeste e Sul. Lá só vai entrar referente a Nordeste e Sul. E o geral eu vou colocar no outro canal que todo mundo conhece, que é o canal que é o carro forte, que é o principal. Então tem o canal principal e o secundário. O secundário é o Resenha com Magalhães, Nordeste Sul, onde vai estar os vídeos também. Beleza? Então vamos lá, cara, rapidamente aqui para não ficar muito longo. Justo o placar. Justo a vitória do Atlético Paranaense. 1-0. O placar foi ruim para o Palmeiras? Não foi. Placar mínimo de 1-0. Palmeiras tem condições de fazer 1-0 lá, levar para os pênaltis, e até fazer mais e ganhar sem precisar de ir para os pênaltis. A gente já viu o Palmeiras fazer diversas manobras aí, né? Contra o próprio Atlético Mineiro, que estava perdendo de 2-0, conseguiu empatar. Contra o Atlético Mineiro, ano passado, conseguiu se classificar dentro de Minas. Então é um time muito qualificado, Mas o Palmeiras vem caindo de produção e meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, você que me acompanha, sabe que eu falo isso. Eu estou falando, fica todo mundo batendo muito, que o Flamengo está caindo de produção. Tem 2 jogos sim que o Flamengo caiu de produção. Mas eu venho falando, o Palmeiras vem caindo de produção, já tem uns 5 jogos. Vem dando uma certa baixada na bola. Mas é normal. É normal. Ninguém vai jogar em alto nível, dar espetáculo todo jogo. Ninguém.
Então, o jogo do Palmeiras depende muito da individualidade dos jogadores. É um time muito bem treinado, muito bem tático, tem variações táticas, mas depende, nesses últimos jogos, está dependendo muito de jogadas individuais, que não são, óbvio, treinado no jogar, não, a gente vai fazer isso. O Rony vai fazer 2 gols de bicicleta porque é treinado. Ele até faz no treino, mas porra, não dá, é diferente uma coisa da outra. E o principal, o Danilo é mais jogador que o menino. O Danilo dá um outro volume no meio de campo do Palmeiras. E o Scarpa, não tem ninguém no Palmeiras, por exemplo, com o Scarpa. Absolutamente ninguém. O Scarpa é o cérebro desse time. Ah, o Veiga. O Veiga não é meio campo de criação, e eu venho falando isso uma porrada de tempo. O Veiga é basicamente um segundo atacante. Ele joga quase que colado com o centroavante. Se depender do Veiga para fazer a armação de jogada, o Palmeiras vai morrer seco. Quem arma o time, quem tem a paciência, quem trabalha a bola, quem faz as viradas de jogo, se chama Scarpa. Sem o Scarpa, o Palmeiras fica muito dependente de uma jogada individual do Rony, do Dudu, porque não tem o coletivo de ficar com a bola no pé. Não tem. O Filipão começa com Canóbio, por um lado, Vitinho por outro, e Vitor Roque. Aleluia, né? Vitor Roque. Faz um trio de meio de campo ali, né? Com Fernandinho, Alex Santana e Hugo Moura. Ele não fez um 4-3-3. Ele fez um 4-5-1. Porque os 2 jogadores de pontas fechavam. De vez em quando ele fazia um 4-1-4-1. Hugo Moura ficava atrás do Fernandinho, Alex Santana, ele ficava atrás. Então ficava o Alex Santana e o Fernandinho e o Hugo Moura aqui atrás, na frente dos zagueiros. E de vez em quando ele fazia um 4-5-1. Principalmente quando estava se defendendo, ele fazia um 4-5-1. Quando ele atacava, raramente ele fazia um 4-3-3, porque o Canóbio estava muito mais atrás para marcar. Geralmente, quando atacava, ia mais pelo lado do Vitinho e o Vitor Roque. Mas estava muito bem esquematizado. E não foi um time, o Furacão, que ficou atrás. Não foi o Furacão que a gente viu. Vou ter que lembrar aqui, o senhor do Atlético Paranaense pode não gostar, mas a gente tem que lembrar, é um parâmetro. Não foi nem parecido com aquela coisa bizarra que o Filipão fez contra o Flamengo. Aquilo que o Filipão fez contra o Flamengo foi bizarro. Bizarro. Você não dá um chute, não atacar, aquilo foi bizarro. Aquilo é monstruoso. Aquilo foi uma grande sacanagem com o time do Atlético Paranaense que o Filipão fez. Lógico, são características completamente diferentes do Flamengo e do Palmeiras. A característica do Flamengo deixa o Filipão desconfortável. A do Palmeiras, não. Ele conhece bem a característica. Então, é diferente. Então, ele armou o time para poder segurar os lados, porque o Filipão foi muito inteligente. Até porque não precisava ser tão inteligente. Se ele não tem o Scarpa e não tem o Danilo, ele perde 2 jogadores no meio de campo. Um que conduz a bola e o outro que cria e marca. Um que conduz a bola e marca e o outro que cria e também marca. O Filipão sabia que o meio campo do Palmeiras ia ficar um buraco. Ia ficar pouco criativo. Então o que foi que ele fez? Meteu 3 volantes para matar de vez o meio campo do Palmeiras. Botou 2 jogadores abertos para segurar o Rony e o Dudu, que ele imaginou que isso ia acontecer. Os laterais segura e tenta jogar nas costas dos laterais do Palmeiras, que se porventura eles subissem. Para mim, o Palmeiras iniciou errado. Eu não tinha tirado o Rony da posição dele. Eu tinha iniciado com o Wesley.
pelo lado do campo. É o Wesley ou Wesley, agora me fugiu o nome. É o Wesley mesmo. Eu não tinha começado com esse centroavante Lopes, que na verdade os centroavantes que o Palmeiras contratou, nenhum é lá grande coisa. Palmeiras está à caça de um centroavante que na verdade não é muito fácil você encontrar um centroavante bom hoje. Não é muito fácil. Tem que botar a mãos pro céu o time que tem um centroavante. Tipo o Atlético Paranaense tem um centroavante. O garoto, Vitor Roque, é acima da média. Só tem 17 anos, mas é acima da média. O restante tem outro. Óbvio, a gente pega aí no Flamengo, tem em 2 centroavantes. Depois tu vai ver um ou outro ali, o Atlético Mineiro, que está ali com agora o Allan Kardec e o Hulk ali. Mas a grande maioria é tudo tipo Pablo. Tudo mais do mesmo. Então quem tem um centroavante tem que segurar. O Palmeiras não tem. É improvisado o Rony, que deu certo. E tá ficando ali. Deixa eu só pegar o nome do cara. É o Wesley mesmo, que entrou. Então, para mim, o Abel já iniciou errado o time. Já montou errado com o Lopes, que foi um a menos. Primeiro tempo, teve momentos do Palmeiras, momento do Atlético Paranaense, mas dos 45 minutos, 30 minutos foi do Atlético Paranaense. Quando sai o gol, o Atlético Paranaense já era melhor do que o Palmeiras. Estava jogando melhor. Os dois times não são times pacientes. Nem o Atlético Paranaense, nem o Palmeiras é aquele time que trabalha a bola, que gira a bola, vê que está marcado, volta. Nenhum dos dois tem essa paciência. Nenhum dos dois times. Eram times de transição. Apesar de estar taticamente esquematizado diferente, mas a maneira de jogar do Atlético Paranaense e do Palmeiras era muito parecida. Eles jogavam um no erro do outro, na transição, na bola média e longa e com poucos passes. Então eles ficavam esperando um outro erro. Então tinha um contra-ataque, saiu outro contra-ataque e assim foi indo. E o jogo acabou ficando aberto justamente por causa disso. Mas o Atlético Paranaense melhora um pouco, porque o Atlético Paranaense, apesar de estar jogando com 3 volantes, 2 jogadores do Atlético Paranaense tinham mais poder de criação do que o do Palmeiras. O Alex Santana e o Fernandinho. Apesar deles marcarem, eles têm mais capacidade de criação do que o meio-campo do Palmeiras, que estava com o Veiga, que não é um criador, é um jogador que joga lá na frente, e estava o Menino e o Zé Rafael. Então o meio-campo do Atlético Paranaense estava melhor. Estava melhor porque tem mais criação. Mas mesmo assim não segurava a bola. O Atlético Paranaense fez um jogo, para mim, muito bom. Anulou completamente as jogadas que o Palmeiras tentava fazer. O Palmeiras quase não teve oportunidade e conseguiu o seu gol lá aos 20 e poucos minutos, se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aos 23 minutos com o Alex Santana. O Atlético Paranaense também não chutou muito. Em direção ao gol, o Atlético Paranaense só teve um chute em direção ao gol. E foi o gol. O restante foi tudo longe do gol. O Everton fez um defesaço, mas quase num gol contra do zagueiro. O sistema defensivo do Palmeiras não estava do melhor. O Gustavo Gomes estava batendo cabeça. Na verdade, estava dando umas pichotadas. Então, no primeiro tempo, o Atlético Paranaense faz 1-0 e era melhor. Mereceu 1-0. Vai para o segundo tempo, o Atlético Paranaense. Isso aí era óbvio. Dá uma recuada, chega um pouco para trás. Esse aí é o Filipão, não vai mudar. E o Palmeiras vai para cima. Só que o Palmeiras não tinha ninguém para criar. Não tinha ninguém que criasse. É um time que quer acelerar o tempo inteiro pelo lado do campo, mas precisava trabalhar, porque a marcação do Atlético Paranaense estava muito encaixada. E ele não tem essa paciência, que estava faltando. Não tem o Danilo, não tem o Scarpa. Ficou um time quase que acéfalo. Essa é a verdade. Porque só tentava pelo lado do campo e não tinha paciência de tentar fazer uma infiltração. E estava jogando com aquele Lopes ali que ele e ninguém é a mesma coisa. Só que o Abel começa a fazer algumas substituições. Para mim, erradas. Substituições dele erradas.
O Atlético Paranaense perde o Hugo de maneira bizonha, boba, infantil. Sabe o que é isso? É a mania do jogador brasileiro cair e achar que qualquer coisa o juiz vai dar falta. Porra, espera apitar. Não. Ele caiu já achando que o juiz ia dar falta e meteu a mão na bola. Foi bem expulso. Bem expulso. Infantil, mas bem expulso. Só que o Abel, ele erra. Ele já errou na escalação e quando ele faz algumas substituições, ele erra. Quando ele tira o Rony, ele erra em tirar o Rony. Quando ele tira o Rony, ele errou em tirar o Rony. Eu acho que ele se precipitou em algumas substituições e deixou um time sem criação nenhuma, que já estava pouca, deixou sem criação nenhuma, tentando só na velocidade. Até criou algumas coisas pelo lado do campo, mas qual foi o defesaço que o Bento fez? Nenhuma. Todas as bolas, o Bento estava ali. O Bento é da escola do Everton, do Santos, não faz muita gracinha, tá sempre bem posicionado, mas o Palmeiras criou muito pouco. Qual foi o defesaço? Eu não lembro. Como o Everton do Palmeiras também não fez defesaço. O único defesaço que ele fez ia ser um gol contra, acho que o Gustavo Gomes, e só. Aí com um a menos, irmão, o Atlético Paranaense teve que se defender. O que me chamou a atenção no Felipão é que a substituição que ele faz, ele tira os 3 atacantes e bota 3 atacantes. Eu imaginei que ele enchia de volante. Ele não encheu de volante. Ele botou os atacantes ali para tentar, quem sabe, no contra-ataque fazer um segundo. E isso me surpreendeu no Felipão, que eu não esperava. Para mim, ele ia encher de volante ali, ia botar um zagueiro no meio de campo e bumba meu boi. Não foi. Botou lá o Coelho pelo lado do campo, botou o Pablo, mas também o Pablo. E botou o Romo pelo lado do campo. O Romo pelo lado do campo é sacanagem. Ele não vai jogar, ele não tem velocidade para isso. E no finalzinho ele botou o Eric lá na vaga de volante. Ele se garantiu muito com o Fernandinho e o Alex Santana de volante. Mas estava encaixado. Então as substituições do Felipão, para mim, foram melhores do que a do Abel. Então, para terminar, o Felipão montou melhor o time. O Atlético Paranaense jogou mais do que o Palmeiras. O Atlético Paranaense mereceu a vitória. E as substituições de Felipão foram melhores do que a do Abel. Placar de 1-0 para o Furacão. Placar merecido. E bom, porque o Atlético Paranaense precisava ganhar. Jogando lá em São Paulo, pode jogar até do jeito que jogou contra o Flamengo no Maracanã. Bota 2 linhas de 5 e foda-se. E tenta ficar no 0-0. E para o Palmeiras, o placar de 1-0 adverso foi bom? Não foi dos piores. Pelo que o Palmeiras produziu, ter perdido só de 1-0, saiu no lucro. E em São Paulo, tem o Scarpa, que faz uma diferença monstruosa no time do Palmeiras. Grande vitória do Furacão, mas está tudo em aberto. A gente não pode nunca menosprezar o Palmeiras. Mas foi um grande resultado do Furacão. Grande resultado e merecido. Hoje eu tenho que falar. Felipão, gostei do que eu vi. Ah, moleque, fala tu que eu tô cansado. Show, Felipão. É assim. Não faz o time do Atlético Paranaense jogar aquela coisa feia que foi contra o Flamengo. O time tem qualidade, Felipão. Pelo amor de Deus, dá pra jogar de igual para igual contra qualquer um. Porra, acorda. Assim pode ir longe. Um abraço. Fui.